Então vamos lá. Consciência negra. O que é a consciência negra? Eu vou ler aqui para vocês, tá? E depois a gente discute um pouquinho. Consciência negra é um termo que ganhou notoriedade na década de 1970 no Brasil, em razão da luta de movimentos sociais que atuavam pela igualdade racial como um movimento negro unido. O termo é, ao mesmo tempo, uma referência e uma homenagem à cultura ancestral do povo de origem africana, que foi trazido à força e duramente escravizado por séculos no Brasil. É o símbolo da luta, da resistência e a consciência de que a negritude não é inferior e que o negro tem seu valor e seu lugar na sociedade. Então vamos lá. Eu vou apresentar a tela aqui para a gente discutir um pouquinho, porque daí vocês já vão entender por que eu vou compartilhar. Ok. Vou fechar a câmera. Ele vai gravar aqui o que eu estou apresentando. O Word. Quer ver se ele quiser abrir, né? Bom, então enquanto ele está abrindo, né? Vamos falar um pouquinho a respeito disso aí. Então, a consciência negra, ela entra muito no termo numa área, né, que puxa também para a diversidade. O que é a diversidade? Eu já tinha falado com vocês a respeito sobre isso, né, principalmente o pessoal da tarde. Eu já tinha comentado a respeito da diversidade. Vamos lá. O que é a diversidade? Então, eu tenho uma maneira de pensar, o professor Tiago tem uma maneira de pensar, todos nós temos maneiras diferentes de pensar, né? Como assim? Vamos lá. Então eu tenho uma pergunta. Qual é a sua cor preferida? Vamos lá, eu coloco que minha cor preferida é branco. E aí o Giovanni coloca que a cor preferida dele é vermelho? Não. Sua cor preferida? Vermelho. O João Pedro coloca que a cor preferida dele é azul. O professor Tiago coloca que a cor preferida dele é verde. Bom, cada um tem a sua escolha de cor, né? Isso faz o quê? Vamos lá, agora eu pergunto para vocês e eu quero que vocês coloquem no chat, tá? Se quiser abrir o microfone, mas eu acho mais interessante colocar no chat, que já está aberto aqui. Cada um tem a sua cor preferida. Isso interfere em quem é melhor ou quem é, tipo, por exemplo, eu gosto de preto. Por gostar de preto, eu sou melhor de quem gosta de verde? Sim ou não? Não. O João gosta de azul. Por isso ele é melhor do que quem gosta de vermelho? Não. Certo? O que isso tem a ver? Vamos lá. Eu não sou uma pessoa branca, certo? Eu não sou branco. O João é branco. Eu não sou branco. Eu sou o quê? Pardo. Você é o quê? Pardo, entendeu? Porque quando a gente vai preencher fichas, não tem moreno, tem pardo, entendeu? Então você preencha como pardo. O professor Tiago é o quê? Branco, entendeu? Ou seja, nós somos pardos e eles são brancos. Isso ou seja, faz com que nós sejamos inferiores a eles? Não. Né? Só que, infelizmente, pessoal, hoje em dia tem muita gente que ainda acha que interfere. Tem muita gente que ainda acha que pela característica física, pela raiz da pessoa, as pessoas são inferiores, entendeu? Então tem muita gente que, por exemplo, acha que o gari que está limpando a rua tem menos valor do que o médico que está fazendo uma cirurgia hoje. Isso está certo ou está errado? Errado. Por quê? A gente não pode pensar desse jeito. Porque o gari que está varrendo a rua hoje, ele pode ser o médico de amanhã. E o médico que está fazendo a cirurgia hoje pode ser o gari de amanhã. Entendeu? Vocês já ouviram um ditado que fala que o rei e o peão, ao final da partida, vão para a mesma caixa? Não?
Então vamos lá. Vocês sabem jogar xadrez? Ou não? Sabe, né? Eu expliquei já para vocês. O rei é a peça mais importante do jogo. Mais importante do jogo, certo? Ele não tem muita movimentação, mas ele é a peça mais importante do jogo. Aquele que captura o rei ganha o jogo. E o peão, ele é a peça, de certa forma, mais fraca do jogo. Por quê? Porque ele só anda para frente. Nem para trás ele anda. Ele só anda para frente. Entendeu? Então, a gente tem a peça mais forte e a peça mais fraca. Só que quando acaba a partida, para onde todas as peças vão? Não vão para o mesmo lugar? Ou seja, todos são iguais. Certo? Ou estou errado? Não. Certo, né? E aí a gente começa a trazer isso para conscientização, né? Desse 20 de novembro, que é a questão da consciência negra. Antigamente, vocês já estudaram a respeito dos escravos, estudaram que muito dos povos africanos foram escravizados, né? Então, assim, o que é a escravidão? A escravidão foi o seguinte: imagina você trabalhar e não ganhar nada. Isso é escravidão, entendeu? É como se você tivesse que carregar pedra o dia inteiro e não ganhar um centavo por isso. Você não ganha nada. Você trabalha por obrigação, porque senão você morre. Morre. Antigamente era assim. Os escravos tinham que fazer, senão os patrões matavam todos. Entendeu? Eu vou ligar a câmera aqui para contar essa história para vocês. Então, assim, antigamente, o que acontecia? Eles chamavam de navio negreiro. O que era um navio negreiro? Eles iam na África, né? E eles compravam escravos. Então, os escravos, as pessoas eram compradas, né? Como que era feito isso aí? Eles compravam, 1.500 escravos. Como que eu vou colocar 1.500 pessoas dentro de um navio? Que não era tão grande na época, né? Como é que eles faziam? Eles colocavam uma fileira de escravos deitados. Estava no navio, eles deitavam todos os escravos. E aí outra fileira deitada em cima dos outros. E assim ia colocando, como se fosse uma mercadoria. Como se fosse caixa, entendeu? Como se eu pegasse 3 caixas e colocasse uma em cima da outra, só que com pessoas. Então, antigamente, os negros eram mercadorias. Era isso. Não tem o que falar, entendeu? Os negros, eles não eram tratados como pessoas. Eles eram tratados como mercadorias. Então, aquilo não era uma pessoa negra, aquilo era um negro. Quanto que custou esse negro? Era assim que falavam, né, na época. E aí teve toda a escravidão, tudo. Uma outra questão, outra história dos negros, né, que eu sempre acho importante contar isso quando fala de consciência negra, para vocês terem noção do que os negros passaram naquela época. Quando esses navios negreiros chegavam, eles desciam do navio, tudo, e eles se reuniam num lugar grande, né? E que no meio tinha uma estaca como se fosse uma corda em que eles prendiam a mão de uma das pessoas. Isso era chamado de pelourinho. Já ouviu falar? Não? Pelourinho. Vocês vão aprender também. O que era esse pelourinho? Eles chegavam nesse lugar e pegavam um desses escravos, e colocavam no pelourinho. Amarrava a mão dele e amarrava os pés dele. Sabe o que eles faziam nesse lugar, João? Sabe o que eles faziam nesse lugar, João? O que eles faziam? Eles davam chicotadas, só que eles não simplesmente davam chicotadas. Eles davam chicotadas nos escravos até matar. Sabe por quê? Porque eles iam, batiam, e no final falava assim, se me desobedecer, é isso que vai acontecer. Ou seja, eles não trabalhavam porque eles queriam, eles trabalhavam com medo de morrer. Então, essa história dos escravos é porque, assim, hoje a gente não consegue ter, nem mensurar o que é isso. A gente não consegue entender, né? Mas só de você imaginar, mais de 1.500 escravos tratados como mercadoria, sendo chicotados até a morte.
é muito triste. É muito triste. Por isso que a gente tem o Dia da Consciência Negra. Que tem muita gente que acha que não deve existir. Por quê? Tem Dia da Consciência Branca? Então por que tem que ter Dia da Consciência Negra? Entendeu? Só que aí a gente entra naquela questão que o Dia da Consciência Negra é mais uma homenagem a todos aqueles que foram torturados e foram mortos por causa disso. Entendeu? Mas aí, o que a gente quer falar para vocês? A respeito da diversidade, a respeito do respeito com aqueles que são diferentes. Não é porque você é negro que eu vou te desrespeitar. Não é porque você é asiático que eu vou te desrespeitar. Não é porque você é nordestino que eu vou te desrespeitar. Então eu tenho que respeitar todas as raças e etnias que estão presentes no mundo. Certo? E tratando, pessoal, também dessa questão de adversidade, o que acontece? Por que a gente está fazendo esse processo, esse trabalho? Por que a gente está falando sobre esse assunto, de certa forma, né? Por quê? Por que a gente está fazendo esse braço robótico? Entendeu? Porque existe a diversidade também para as pessoas com deficiência. Entendeu? Tem problemas, discriminação com pessoas com deficiência. Entendeu? Então a gente tá fazendo esse trabalho para demonstrar que também é possível. Um simples material a gente construir alguma coisa que pode ser o sonho de uma outra pessoa. Uma pessoa que não tem o braço, por exemplo. É o sonho dela ter esse membro. Só que às vezes ela não tem condição. E a gente está fazendo esse trabalho para quê? Olha, é possível sim ter uma pinça para pegar alguma coisa. Com um simples papelão. Entendeu? Então, esse trabalho, basicamente, a gente quer mostrar isso. A gente quer trabalhar também a diversidade. Também essa questão de, tipo, olha, a pessoa não tem condições de fazer aquilo, mas a gente pode chegar até aquele movimento, pode chegar até aquilo, entendeu? É a mesma coisa, engloba tudo. Engloba os negros, os brancos, indígenas, asiáticos, engloba pessoas com deficiência. A gente teve um professor aqui com deficiência, o professor Jonas, a gente teve ele aqui, que ele não tinha uma perna, entendeu? Então, e mesmo assim, ele era tratado como qualquer pessoa aqui, ele trabalhava como qualquer pessoa aqui, entendeu? Então, pessoal, a gente está fazendo esse trabalho mais para isso, para provar, olha, realmente é possível, entendeu? Tá bom? A gente tem a presença de dois meninos aqui, né? O João Pedro e o Giovanni, tá? E a gente vai... Só um momentinho. Eles também estão aqui escutando, vendo como é que funciona esse processo. E a gente está fazendo esse braço robótico justamente para isso, entendeu? Para provar que é possível a gente construir, e é uma coisa simples, uma coisa boba, mas que, pode ser desenvolvida, pode ser aprimorada até chegar no braço biônico mesmo, porque já não é mais hidráulico, é um braço biônico, porque ele imita os movimentos da mão, entendeu? Então, imagina assim, é que nem o pessoal, por exemplo, perde a mão. Vocês sabiam que depois que a pessoa perde a mão, por exemplo, ela ainda continua sentindo os movimentos, como se estivesse lá? Ela sente ainda, tem um nome para isso. Não, tem um nome. Tem um termo para isso, quando a pessoa perde um membro e ela continua ainda sentindo aquele membro. Memória muscular. Chama memória muscular. Então, a memória muscular, ela imita ainda, a pessoa ainda sente. E já imaginou ela conseguir transmitir isso para um membro que seja biônico? É a melhor coisa, entendeu? Professor? Bom, e já pegando a brecha não, né? Mas a deixa do professor, o nosso braço robótico é justamente para isso, né? Para a gente trabalhar a diversidade. Então, eu falei, inclusive, para vocês de etnia, de raça, de religião também, principalmente, né? Eu sei que a maioria do pessoal tem a religião, costuma, né? Normalmente aqui, religião evangélica. Só que, assim,
Eu falo para vocês, eu sou católico e eu conheço muitas pessoas evangélicas, muitas pessoas espíritas, inclusive a minha acupunturista, ela é espírita. Em momento algum, eu tive e nem vou ter preconceito com a fé das pessoas. Eu não posso julgar. Quem sou eu para julgar a fé das pessoas, né? Mas mesmo assim, a gente tem que ter o respeito. Então, por exemplo, se eu vejo uma pessoa, que é da macumba, qual é o problema? Nenhum. Eu não tenho que ficar com medo, sabe? A gente tem que perder um pouco desse medo de espírito, de assombração. A gente tem que perder esse medo. Por que a gente tem que perder esse medo? Vamos lá. É um outro assunto, mas que eu vou tratar com vocês também. A gente tem que perder o medo porque, assim, do mesmo jeito que você pode ter medo de orixás, de tudo que eles acreditam, eles podem ter medo de, por exemplo, a Bíblia. Já imaginou? Alguém ter medo da Bíblia? Mas por quê? Porque é diferente para eles. O que é diferente para eles é normal para você. E o que é normal para você é diferente para eles. Então a gente tem que respeitar, a gente tem que aceitar também que nem tudo é como a gente quer. Certo? A gente não pode fazer de conta, inclusive é uma outra questão, né? A gente não pode fazer de conta que a gente respeita. A gente não pode fazer de conta que a gente aceita as coisas. Não, a gente tem que aceitar porque a gente tem que aceitar. Certo? E aí, professor, mas qual religião que está certa? Qual... Não existe religião certa. Essa é a questão. Né? Por mais que a gente siga, por mais que não existe religião certa, né? Porque quando... Vou utilizar o catolicismo, né? Quando Jesus subiu, ressuscitou e subiu, né? Foi para a glória do Pai, ele deixou religião, ele falou, agora vocês vão ser católicos. Agora, ou não. Ele falou o quê? Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então, qual que é a religião que Jesus deixou? O amor. É o amor. O que é o amor? É eu desprezar o mendigo que está na rua? É eu desprezar o pobre? É eu não respeitar meu pai nem minha mãe? A religião do amor é eu amar. Entendeu? Já ouviu que a gente tem que amar os nossos inimigos? Porque essa é a religião do amor. Entendeu? Jesus, no alto da cruz lá, pregado, ele podia muito bem julgar todo mundo, porque ele era o Filho de Deus. Todo mundo sabe, ele é o Filho de Deus. Todo mundo sabe que ele é o Filho de Deus. E o que ele faz? Ele olha para cima e fala, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu vou usar o linguajar de hoje. A rapaziada mandou Jesus morrer. A rapaziada matou ele. E o que ele fez? Ele pediu perdão por todo mundo que estava ali. Existe amor maior que esse? Existe amor maior que esse? Então, qual foi a religião que Jesus deixou? A do amor. Isso todo mundo entendeu, certo? Como eu vou julgar uma pessoa que tem religião diferente da minha? Uma vez, um amigo meu, a gente estava conversando sobre isso, e aí a gente estava falando sobre o julgamento. Ele falou assim, Bruno, presta atenção, quando alguém falar para você assim, que pode julgar e tal, olha para ele e fala assim, mano, você já foi crucificado? Se a pessoa falar que não, você não pode julgar. A partir do momento que você for crucificado, morrer e pedir perdão por aquele que te crucificou, aí sim você pode julgar alguma coisa. Enquanto isso, não. Certo? É uma coisa que eu falo também, justamente para a rapaziada que trona comigo, né? Por quê? Vamos lá. Eu sou faixa preta, graduado, primeiro dan, certo? Eu tenho propriedade para falar porque eu sei disso. Eu nunca quis passar por cima de nenhum aluno. Nunca. Por isso que eu não aceito que façam isso no meu treino. Então, se chega a faixa laranja, pode ser faixa verde, faixa preta quinto dan, faixa coral, não se passa por cima de ninguém. Eu não fui formado assim, o professor não foi formado assim, a gente sempre foi formado na humildade. Então, eu não aceito faixa laranja falando do jeito que quer com faixa branca.
Eu não aceito faixa verde falando do jeito que quer com faixa amarela e vice-versa. A gente tem que ter o respeito, a gente tem que respeitar todos aqueles que estão no treino. Certo? Sempre, 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 sempre. Toda vez que eu vou falar com faixa branca, eu tenho que me dirigir com respeito. Não é porque ele é faixa branca que ele não tem que ter respeito. Não é porque ele é faixa branca que eu vou tratar ele do jeito que eu quero. Claro que não. Eu tenho que ter respeito da mesma forma. Por quê? Porque esse faixa branca tem pai, esse faixa branca tem mãe, então ele merece respeito. Entendeu? A gente usa esses exemplos do cotidiano para vocês entenderem o que é os exemplos maiores, né? Então, por exemplo, eu não vou desrespeitar um negro. Por quê? Porque um negro tem pai, um negro tem mãe, entenderam? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente fala, porque as coisas nem sempre são como a gente espera que elas sejam, entendeu? A gente tem que tomar cuidado com brincadeira, entre aspas, né? Porque tem muitas coisas que não são brincadeiras. Às vezes a pessoa tá, vamos lá, vou usar o exemplo mais comum. Às vezes a pessoa tá com o excesso de peso, só que não é porque ela quer. Eu tenho amigos que eles aparentam, né, ser mais gordinho, não porque eles querem, entendeu? O cara treina, mas não dá, ele não consegue emagrecer. Por quê? Porque isso não é questão de emagrecer. Ele tem um probleminha corporal. Probleminha não é? Ele tem uma diferença corporal. Que ele não consegue... Exatamente. Muitas vezes hormonal. Um distúrbio em que ele não consegue emagrecer. Por isso eu vou ficar chamando ele de gordão. Não posso fazer isso. Por quê? Por quê? Por exemplo, vamos lá, eu vou usar esse exemplo agora. Vocês podem ver eu chamo ele de gordão. Olha aí, gordão. Mas por quê? Sabe por quê? Porque eu tenho intimidade. Não conheço ele agora, não tem um ano que eu conheço ele. Sabe? Desde a minha faixa branca eu conheço o professor Thiago. Há muito tempo atrás eu conheço isso dele. Eu não tenho intimidade. É diferente eu chamar um amigo meu, fazer uma brincadeira comigo, e eu ir para a escola, falar a mesma coisa com eu conheço. Vai lá, chama ele de gordão. Aí você já está sendo pejorativo. Já está levando uma brincadeira que é de muita idade para uma de ruim, para uma ruim, entendeu? E aí é ruim, entendeu? E as pessoas não gostam de ser gordo, tá, gente? Isso aí as pessoas não gostam de ser gordo. Porque você se cansa mais, você tem N problemas de saúde que podem acarretar isso aí. Entendeu? Então, tem que se tomar muito cuidado com esse negócio de tanto gordo, magro, chama de magricelo, não pode fazer bullying. Porque o fulano se comporta de jeito diferente. Não pode ter isso aí, cara. Não pode acontecer isso, entendeu? Tem todo mundo se tratar igual e todo mundo entender. Entendeu? Eu acho que o que falta hoje, pessoal, é o amor. Acho que falta amor nas pessoas. As pessoas se odeiam gratuitamente. Entendeu? Eu acho que isso que a gente tinha que trabalhar, isso que a gente tinha que pensar. Entendeu? E basicamente é isso aí, Bruce. Desculpa até me prometer. Perfeita colocação. Aí vamos lá, trazendo para a consciência negra. A pessoa que está sobrepeso, é o que a gente fala, é um estado reversível. Hoje eu estou gordo, amanhã eu posso estar monstrão, amanhã eu posso estar todo definido, todo... E a pessoa que é negra? Ela continua sendo negra. Mas e aí que eu chego nesse ponto. Tem gente, a maioria das pessoas não gosta de ser gordo. Só que tem gente que aceita seu corpo. A pessoa tá sobrepeso e a pessoa gosta de ser assim. Eu conheço gente que é assim. Você não quer emagrecer? Não, eu gosto do meu corpo. Eu gosto de ser assim, tá bom? Eu não vou julgar ninguém. Entendeu? Eu não posso julgar ninguém. Porque isso se torna algo que a gente costuma chamar de preconceito. Por exemplo, vamos lá. Outro assunto polêmico, né? A questão hétero-homossexual. O que é normal? Hétero ou homossexual? O que é o normal? Os dois são normais.
Achou que eu ia falar que era hétero, né? Tá vendo? Peguei vocês. Os dois são normais. Por quê? Ah, mas essa questão da homossexualidade, ela surgiu agora. Não, ela não surgiu agora. Ela já existe faz tempo. Faz muito tempo. Sabe quem era homossexual? Fred Mercury. Na minha opinião, na minha humilde opinião, o maior cantor que esse planeta Terra já teve era homossexual. Fred Mercury. Agora você imagina, Fred Mercury nos dias de hoje. Ele ia ser apedrejado, ele ia ser julgado. Meu, a gente não pode ter esse preconceito. Você entendeu? Por quê? Vamos lá. Mas, professor, isso a gente não pode deixar, a gente não pode aceitar isso também. Isso também não pode ser normal. Mas é normal, cara. É normal. Você é hétero? Sim, eu sou hétero. Eu sou hétero. Eu sou hétero. Eu sou homem, eu gosto de mulher. Tudo bem. Mas, qual é o problema daquela outra pessoa ser homossexual? Vamos lá. É uma coisa que parece ser bruta. Mas não é ser bruto. A vida é de quem? A vida é dele. Quem decide a vida dele é ele, não é você. Você entendeu? O jeito que ele se veste, o jeito que ele anda, o jeito que ele se porta é problema dele. Não é nenhum problema. Mas é questão dele. É ele. Quem vai decidir opção, quem vai decidir isso é ele, não é você. Entendeu? É muito fácil a gente ter essa visão. Vamos lá. Que time você torce? Palmeiras. E você? Corinthians. E você? Palmeiras. E eu? Corinthians. Olha só. A vida é de quem? Minha. Sua. E a vida é de quem? Minha. Eu vou julgar ele porque ele é palmeirense? Muitas vezes sim. Tô brincando. Faz parte. Né? Mas, exatamente. Mas mesmo assim, eu não posso julgar ele por ser palmeirense. Eu não posso julgar você por ser corintiano, apesar da gente ser o mesmo time. Eu não posso julgar ele por ser São Paulino. É lógico que tem as piadinhas. Tem as piadinhas que acontecem, mas é o que eu costumo falar. Eu costumo brincar com gente que eu sei que brinca comigo. A partir do momento que eu falo com o Thiago e que ofende ele, eu já tenho que parar. Porque já tá virando ofensa, já não é mais brincadeira. Entendeu? Certo? Então, é isso que eu quero que vocês percebam. O limite entre a brincadeira e a ofensa. Né? Porque imagina que tem uma linha. Aqui é a brincadeira. Certo? Até onde aqui é a brincadeira e aqui é a ofensa. Até onde eu posso brincar? Tem gente que eu não posso nem brincar. Tem gente que se eu falar um A, a pessoa já... E tem gente que eu posso brincar bastante. Só que mesmo a pessoa que eu posso brincar bastante, chega a um ponto que vai se tornar ofensa. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Certo? De maneirar, exatamente. A gente tem que saber o limite. Saber o limite de tudo. Né? Não é sair falando o que a gente quer. Não pode fazer assim. Dentro disso, eu estava pensando aqui no que ele estava falando, e realmente, né? Hoje se tornou normal a gente ficar tirando sarro da cara do outro. Só que ficou muito normal hoje a gente ficar brincando com a cara do outro, falando, porque você é baixinho, porque você é gordinho, porque você é gay, entendeu? A gente já teve problemas aqui no Instituto, por exemplo, de um aluno assumir que ele é gay. Entendeu? Ele é gay, a opção dele. Entendeu? Então, o que acontece? Aí todo mundo, não sei o que. Não, gente, não sei se vocês escutaram muito essa frase hoje, hoje em dia, na pandemia, que é o novo normal, né? É o novo normal. Então, pessoal, se a opção é da pessoa, ok, ela segue a vida dela do jeito que ela quiser, da forma que ela quiser, e vamos respeitar, tá bom? Então, vamos lá. Raças, etnias, religião, time de futebol, opção sexual, né? Hoje a gente tem que respeitar tudo isso aí, tá? Eu acredito que hoje a gente não pode mais ter esse tipo de preconceito, né? A gente até uma vez eu estava brincando com meu sogro e eu falava para ele, não sei o que lá, a gente caiu numa coisa de gay, né? Falou, cuidado que você tem filho. Eu falei, se ele tiver a opção dele de ser gay, não, nem fala isso, pelo amor de Deus. Mas é a opção dele, se ele quiser, a vida aí. Eu coloquei meu filho no mundo.
Ele não é meu, entendeu? Ele não é meu. É meu filho no mundo. Então a gente vai ter que respeitar todas as pessoas e suas escolhas, tá bom? E até aquilo que, elas não escolheram, tá bom? E é isso, pessoal. A aceitação é muito importante na nossa vida, né? Então, a gente tem que aceitar que se você é negro, aceite que você é negro. Se você está com, né, sobrepeso, aceite que você é gordo, porque isso é totalmente normal. A gente, se fosse todo mundo igual, imagina o quão chato seria o mundo, né? Se todo mundo gostar só de azul, se todo mundo gostar só de preto, imagina como seria chato o mundo se todo mundo fosse igual. Então a diversidade faz parte. A diversidade ela é uma coisa que tem que ser trabalhada para a gente conseguir estar num lugar com pessoas diferentes e saber que as diferenças existem, tá certo? Se vocês começarem a trabalhar isso na cabeça de vocês desde já, quando vocês chegarem lá na frente, vocês vão ter muitos problemas a menos, tá certo? Então, não julgar a pessoa que tem tatuagem, não julgar a pessoa que tem piercing, não julgar a pessoa que tem cabelo colorido, sobrancelha colorida, porque cada um é cada um, tá certo? Então a gente tem que ter essa noção, né? E eu espero que vocês tenham entendido essa conversa que a gente teve com vocês hoje, tá certo? Infelizmente, nosso tempo já acabou, porque agora nós vamos ter o almoço, tá? Então, estão todos convidados a almoçar, tá certo? Espero que tenha sido produtivo hoje a aula para vocês, né? A gente não teve atividade, mas nós tivemos aí uma conversa bem séria em relação à diversidade e à consciência negra. A conscientização sobre o respeito e a admiração, né, pelas pessoas que sofreram tudo isso. Pode falar. Gente, eu conversei com a dona Marlene, né, que é a coordenadora do curso. A gente vai fazer o seguinte: terça-feira, eu acabei de mandar uma mensagem com a lista de confirmação e presença do pessoal, tá? Terça-feira, quem participou do projeto, tá? Até agora, tá convidado a vir na Casa do Caminho. Nós vamos falar o horário, definir tudo bonitinho, para terminar o projeto na terça-feira. Nós vamos terminar o projeto na terça-feira. Não haverá aula de karatê. A gente vai terminar o projeto na terça-feira, tá bom? De robótica. Projeto de robótica a gente vai terminar na terça-feira, tá? Vou passar a mensagem certinha aqui para todo mundo, para confirmação. Eu coloquei uma lista de confirmação. Ninguém sabe o que é. Agora eu vou falar o que é, tá bom? Então, quem participou do projeto pelo menos 1 ou 2 dias, vem aqui no projeto. Eu vou convidar, tá bom? Só que confirma para mim antes, tá ok? Beleza. Da minha parte é só, professor. Pessoal, então, tenham todos para aqueles que vierem almoçar até daqui a pouco, para aqueles que não vierem almoçar, tenham todos um bom final de semana. Até segunda-feira na região das Estilas, tá certo? Deus. Professor Thiago. Muito obrigado pela hoje. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Sim. Vamos encerrar. Vamos encerrar na... Professor,